Olha só, sem dúvidas, os recursos são os conteúdos mais cobrados na primeira fase do exame de ordem em processo penal. Por isso, nessa aula, eu trouxe para vocês os principais recursos cobrados pela FGV, bem como os principais pontos sobre esses recursos, tá? Então, recurso de apelação, recurso em sentido estrito, carta testemunhável, embargos infringentes e de nulidade e muito mais. Tudo isso na aula de hoje, logo depois da vinheta. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de processo penal, né? E agora uma aula de recursos, sim, aulinha de recursos que é de longe, como eu já disse, a matéria, o conteúdo mais cobrado na primeira fase em processo penal, tá? E digo isso com muita segurança, porque eu tenho planilhado todas as teses já cobradas, todos os conteúdos já cobrados, bem como a frequência que esses conteúdos foram cobrados no exame de ordem. E os recursos, ó, estão lá em cima, bem longe das demais matérias, bem longe dos demais conteúdos. Então, nessa aula, eu traí os principais recursos e os principais pontos sobre esses recursos para que você tenha o máximo desempenho no seu exame de ordem. Professor, então quer dizer que essa aula é só para o exame de ordem? Claro que não, né, bicho? Por quê? Porque recurso é recurso, né? O direito, ele é um só. Essa aula, ela tem um foco específico, um foco direcionado para os conteúdos mais cobrados pela FGV, pelo exame de ordem, mas recurso é recurso. Então, se você está estudando para a sua prova de faculdade, se você está estudando para um outro concurso, não tem problema, essa aula será útil da mesma forma, ok? E antes de começar, eu só peço que dê um like já nesse vídeo, se inscreva no canal e ao final deixe um comentário se você gostar da aula, beleza? Isso faz com que o conteúdo seja relevante para o YouTube e a plataforma divulgue mais o nosso trabalho e eu possa gravar mais aulas gratuitas, belezinha? Então, olha só, pessoal, matéria de recursos e vamos começar então pelo recurso de apelação, né? Mas antes, evidentemente, preciso conceituar para vocês o que é recurso. Recurso, de um modo geral, é o meio de impugnação de uma decisão judicial. Sim, então você se depara, você enquanto advogado, você enquanto advogada, se depara com uma decisão judicial, com uma decisão do juiz e você não concorda com aquela decisão. E você visa impugnar essa decisão para que essa decisão seja reformada, na grande maioria das vezes pelo tribunal que lhe é superior, tá? Então recurso é justamente esse meio utilizado. Então nas palavras do professor Renato Brasileiro, recurso seria o instrumento processual voluntário de impugnação de decisões judiciais, previsto em lei federal, utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial impugnada, ok? Então, é um conceito importante, anote aí no seu caderninho ou anote aí no seu material digital, porque tem alguns pontos esclarecedores, ok? Mas aí surge a seguinte questão. Professor, para a primeira fase do exame de ordem, eu preciso saber absolutamente tudo sobre concursos? A resposta, evidentemente, é não. Por quê? Porque as questões de primeira fase do exame de ordem em processo penal que tratam sobre recursos, elas jogam para você um caso prático profissional, né, um caso profissional, melhor dizendo, com uma situação narrada no enunciado, onde ela dá, né, algumas circunstâncias de uma decisão e você tem que identificar qual é o recurso cabível. Então narra lá uma historinha e cabe a você identificar nas alternativas qual é o recurso adequado. Então o ponto-chave aqui é você saber identificar o recurso adequado ao caso concreto. É isso o mais relevante, o mais importante para o seu exame de ordem. Feitas essas considerações iniciais, feitos esses esclarecimentos iniciais e dado o fato de que você já deixou o seu like aí porque não vai cair o seu dedo, a gente pode passar para o primeiro recurso, né, que nós estudaremos hoje, que é o recurso de apelação. O recurso de apelação é talvez o recurso mais importante dentro do direito processual penal. É talvez também o mais conhecido. Por quê? Porque ele funciona como quase um desdobramento automático no processo depois da sentença. Então, olha só, pensou em apelação, pensou em recurso de apelação, pensou automaticamente em sentença condenatória ou absolutória. Então, você tem um caso prático, né? Nesse caso prático, o juiz sentenciou o caso, condenando ou absolvendo, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é o recurso de apelação. Isso não quer dizer
que dessa decisão, que dessa sentença não caiba também outros recursos. Sim, até cabem, mas o recurso de apelação é o principal recurso. É aquele recurso que o tribunal vai analisar as suas razões de fato e as suas razões de direito para reformar o conteúdo daquela sentença, para reformar o conteúdo daquela decisão. Então, por isso, repetindo, pensou em apelação, pensou em sentença condenatória ou absolutória. Evidentemente que existem outras situações nas quais também cabe o recurso de apelação, que são as situações que nós veremos a partir de agora, né, que justamente trata do fundamento legal, da previsão legal deste recurso que está lá no artigo 593 do Código de Processo Penal. Então você analisa aqui, ó, o artigo 593, você percebe que ele tem 3 incisos. Esses 3 incisos são as 3 hipóteses de cabimento do recurso de apelação. Vamos então à leitura do texto legal. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Inciso 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. E inciso 3. Das decisões do tribunal do júri, vírgula, quando, 2 pontos. Na legislação, esse inciso 3 traz algumas alíneas e alguns parágrafos, né, que são as hipóteses de cabimento. Veremos daqui a pouco, tá? Não coloquei aqui para não confundir vocês. Por quê? Porque a partir de agora nós iremos estudar cada um desses incisos, cada uma dessas hipóteses de cabimento, antes que nós passemos para o estudo do próximo recurso, beleza? Então agora o nosso estudo se concentrará aqui no artigo 593, começando evidentemente pelo primeiro inciso, que diz o seguinte: das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. É basicamente a situação que eu narrei agora, no início da aula, né? É a situação padrão, a situação mais frequente, aquela que se verifica com maior frequência na prática e também no exame de ordem, né? A situação onde o juiz condena, o juiz absolve, e você, enquanto advogado, não concorda com a sentença e recorre para o Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça reforme aquela decisão, ou quando o seu cliente é absolvido e o Ministério Público não concorda com a decisão e recorre também ao Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça reforme essa decisão. Ou o TRF, né? O Tribunal Regional Federal, quando for uma causa de competência da Justiça Federal. Então, o inciso 1 é justamente essa situação de sentença condenatória ou absolutória. Condenou ou absolveu e quer reformar o mérito da decisão, recurso de apelação. Olha, até rimou, ficou bonitinho, né? Agora, em relação ao segundo inciso. Esse inciso aqui, pessoal, que nós leremos agora, é mais difícil de ocorrer, tanto na prática real, profissional, bem como na primeira fase do exame de ordem. São hipóteses bem específicas e bem difíceis de ocorrer na prática. Então, o que diz o texto do inciso 2 do artigo 593? Caberá recurso de apelação no prazo de 5 dias, inciso 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Professor, não entendi nada. Normal, calma lá. Então caberá, olha só, o recurso de apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas não previstas no capítulo anterior. Então são decisões que não vão condenar e nem absolver e que não estão previstas no capítulo anterior. E esse capítulo anterior, que esse texto aqui do inciso 2 faz referência, é o capítulo que trata do recurso em sentido estrito. Então tem que ser uma decisão que não condena, que não absolve e que também não esteja prevista lá no capítulo anterior, ou seja, uma decisão que não caiba recurso em sentido estrito, né? Definitiva ou com força de definitiva. Embora seja uma situação muito peculiar e difícil de acontecer no seu exame de ordem, eu trouxe aqui alguns exemplos dessas decisões para você. Então anota aí, olha só, decisão que reconhece a ausência de condição objetiva de punibilidade, decisão que julga pedido de restituição de coisa apreendida, decisão que ordena ou não o sequestro de bens e decisão que autoriza ou não o levantamento do sequestro de bens, né? Esses são os fundamentos legais, dê uma grifadinha aí no seu código, mas a título de curiosidade, tá? E por fim, talvez o mais importante, porque é o mais complexo, o inciso 3, que é a terceira hipótese de cabimento de recurso de apelação prevista no artigo 593. Tem também outras hipóteses, pessoal, previstas fora do 593, mas veremos elas, melhor dizendo, nos próximos slides, tá? Então segura aí, vamos para o primeiro, o inciso terceiro.
Engasguei. Que trata das decisões do tribunal do júri, tá? Depois do inciso 3, do artigo 593, esse inciso prevê algumas alíneas, que são as hipóteses de cabimento, e na sequência prevê alguns parágrafos, né, conforme você verifica aí no seu vademecum, que eu espero que esteja do seu ladinho acompanhando você na aula. E nesses parágrafos que estão depois das alíneas, esses parágrafos dizem pra gente quais são as possíveis medidas do tribunal quando julgar o recurso de apelação cabível do júri. Mas para você entender toda a lógica, toda a sistemática contida nessas alíneas e nesses parágrafos, eu preciso que você entenda antes algumas premissas básicas que são indispensáveis, que são fundamentais para o entendimento dessa lógica que você verifica aí nos parágrafos e nas alíneas. Primeiro ponto. Existe um princípio dentro do nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da soberania dos vereditos. Esse princípio ele é constitucional, ele está previsto na Constituição Federal, ele diz que a decisão do tribunal do júri é soberana, ou seja, o mérito da decisão do júri, do conselho de sentença, daqueles 7 jurados que vão julgar os crimes contra a vida, é soberana. O mérito não pode ser reformado. Isso implica dizer o quê? Que se esses jurados condenarem, eu não posso recorrer no tribunal e o tribunal reformar a decisão dos jurados e absolver o cliente. Da mesma forma que, se os jurados absolverem o cliente, eu não posso, o Ministério Público, melhor dizendo, não pode recorrer para que o tribunal condene o cliente e reforme a decisão, né, a vontade manifestada pelos jurados. Isso é o princípio da soberania dos vereditos. Isso não implica dizer, contudo, que não cabe o recurso de apelação das decisões do júri. Cabe sim, mas são hipóteses bem restritas que vão respeitar o princípio da soberania dos vereditos. É basicamente isso. E para você entender essas hipóteses bem restritas que estão ali nas alíneas que já a gente vai estudar, eu preciso que você entenda que dentro de um contexto de tribunal do júri, final de segunda fase do tribunal do júri, onde o júri dá a decisão, pode ser que seja uma decisão, pode ser que seja um comportamento, pode ser que seja um ato do tribunal do júri, do conselho de sentença, mas pode ser que seja também um ato do juiz-presidente do tribunal do júri, porque existe o conselho de sentença dando a decisão, mas no centro da audiência ainda existe um juiz de direito, um juiz togado, que é o juiz que vai fazer a dosimetria, que é o juiz que vai conduzir a audiência, porque o conselho de sentença vai dizer se o sujeito é culpado ou inocente, vai dizer se vai incidir alguma qualificadora ou alguma atenuante, se vai estar presente uma causa de aumento de pena, uma causa de diminuição, mas não vai ser o conselho de sentença, não serão os jurados que vão aplicar essa pena. Quem vai aplicar essa pena é o juiz de direito. Partindo dessa noção, você pode entender, você já consegue compreender que existe uma decisão, existe um ato, uma vontade dos jurados e existe também uma conduta por parte do juiz. A decisão, a vontade, o mérito dos jurados não pode ser reformado. No máximo que vai acontecer é o Tribunal de Justiça anular essa decisão que condenou ou absolveu com a finalidade de mandar com que esse juízo de primeira instância realize um novo julgamento, realize um novo júri. Então, repetindo, em relação aos jurados e a decisão dos jurados, o Tribunal de Justiça não pode reformar por conta do princípio da soberania dos vereditos. Vai poder, no máximo, anular esse julgamento e determinar que outro julgamento seja realizado, beleza? Do lado de cá, que diz respeito ao ato do juiz de direito, que vai poder, por exemplo, realizar a dosimetria da pena, em relação a essa decisão, em relação a esse juiz de direito e os seus atos, aí sim, aí o Tribunal de Justiça pode reformar a decisão para corrigir eventuais erros por parte desse magistrado, porque aqui não vai incidir o princípio da soberania dos vereditos. Ficou claro? Então, basicamente, são essas duas premissas. A primeira premissa, princípio da soberania dos vereditos. A segunda premissa, quando for atos dos jurados, né, decisões dos jurados, vontade dos jurados, não há que se falar em reforma. No máximo, anulação e um novo julgamento. Quando for algo relacionado ao ato, à conduta do juiz de direito, pode sim existir a reforma. Beleza? Agora, com base nisso, sabendo essa lógica, você consegue, então, entender o que diz o texto dessas alíneas e desses parágrafos, que é basicamente essa lógica, né? É porque aqui o texto ele é um pouco embaralhado, ele é um pouco confuso. Porque não é didático, né? O legislador nunca é tão didático quanto poderia ou deveria ser. Então ele poderia ser um pouquinho mais didático e mais organizado, trabalhando melhor essa ordem que foi estabelecida, mas
tá cagando pra gente, né? A gente que deu o nosso jeito para interpretar. Mas não é tão difícil assim. O complicado é você entender anteriormente essas premissas. Então, o que diz o inciso 3 e as suas alíneas? Olha só. Caberá recurso de apelação no prazo de 5 dias, inciso 3, das decisões do Tribunal do Júri quando as alíneas vão dizer pra gente as hipóteses de cabimento. A linha A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. A linha B, for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. A linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E a linha D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Perceba que algumas dessas hipóteses tratam de condutas, de vontades dos jurados e outras dizem respeito às condutas do próprio juiz de direito. Essas são as hipóteses que cabem o recurso de apelação do júri. Aí vem os parágrafos 1º, 2º e 3º e diz pra gente o que o tribunal poderá fazer nessas hipóteses. Você vai poder reformar essa decisão, né? Você vai poder retificar essa decisão ou ratificar essa decisão ou anular a decisão. E o que diz o texto desses parágrafos? Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos requisitos, o tribunal fará a devida retificação, ou seja, a devida reforma. Por quê? Porque aqui não vai se falar em soberania dos vereditos. Pode, então, o tribunal reformar. Parágrafo 2º. Interposta a apelação com fundamento no inciso 3, a linha C deste artigo, o tribunal, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança, ou seja, reformará o que diz a linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, ou seja, é um erro em relação à dosimetria da pena. Nesse caso, desde que não seja o reconhecimento e a desconsideração de um elemento, o tribunal vai fazer essa devida correção. E por fim, parágrafo 3º, se a apelação se fundar no inciso 3, a linha D deste código, que é justamente as situações que tratam da vontade dos jurados, o tribunal, voltando ao texto aqui, se a apelação se fundar no inciso 3, a linha D, e o tribunal se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que nessas situações, né, não caberá ao tribunal reformar essa decisão. Se os jurados condenaram, o tribunal não vai absolver. Se os jurados absolveram, o tribunal não vai condenar. O que vai ser realizado aqui é uma anulação com uma posterior realização de uma nova audiência, ok? Segundo ponto, não se admite uma nova apelação, um segundo recurso com base nesse fundamento, segundo o que diz aqui o trecho final do parágrafo 3º. E ademais, quando a gente fala de que a decisão dos jurados é contrária à manifesta prova, né, dos autos, não é qualquer situação de contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas dos autos, tem que ser uma situação manifesta, uma situação onde, por exemplo, todas as provas dos autos corroboram com o fato de que o sujeito é inocente, inclusive com o próprio depoimento da vítima alterando a sua versão e dizendo que realmente o acusado é inocente, e mesmo assim os jurados condenando esse sujeito. Então tem que ser uma situação de evidente contrariedade expressa, né, manifesta em relação à vontade dos jurados, à decisão dos jurados e às provas contidas nos autos, ok? Então essas são as hipóteses de cabimento do recurso de apelação no Tribunal do Júri. Só que, além dessas hipóteses previstas no artigo 593, né, inciso 1, 2 e 3, temos outras hipóteses de cabimento do recurso de apelação. E quais são essas hipóteses? Né? São basicamente 3. Também caberá, pessoal, o recurso de apelação de 2 possíveis decisões do juiz ao final da primeira fase do Tribunal do Júri. Antes de ocorrer o julgamento em plenário, que é o momento, que é o ápice do Tribunal do Júri, onde vocês conhecem o Tribunal do Júri como Tribunal do Júri, existe uma instrução preliminar. Existe a primeira fase do júri, onde são realizadas audiências, onde tem a peça de resposta à acusação, quase que um procedimento comum, né? Só que, ao final desse procedimento, o juiz não vai sentenciar, decidir se o sujeito é culpado ou inocente. Ele vai poder encaminhar
esse réu para o julgamento em plenário. E o nome dessa decisão é pronúncia. O juiz de direito ele pode pronunciar o réu, fazendo com que o réu, então, seja submetido ao julgamento em plenário. Ao final dessa primeira fase, existem 4 possíveis decisões do juiz de direito: desclassificação, pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária. Dentre essas 4, 2 delas poderão ser atacadas por recurso de apelação, que é a impronúncia e a absolvição sumária, tá? Então são situações que são benéficas ao acusado, né? Ou se absolve sumariamente e encerra o processo e o sujeito pode ser declarado inocente, ou o juiz impronuncia, ou seja, não encaminha o sujeito ao tribunal do júri, ao plenário do júri, porque entende que não existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Então são 2 situações nas quais interessa somente a acusação, né? O Ministério Público vai lá e recorre com recurso de apelação. Além dessas 2 situações, temos também a situação de absolvição sumária no procedimento comum, ordinário, né? Então, funciona a absolvição sumária, pessoal, quase que como um julgamento antecipado do mérito. Vemos isso bastante no nosso curso de segunda fase. Inclusive, se você vai fazer a sua segunda fase em direito penal, no exame de ordem, temos um curso de segunda fase. Nós somos um curso de segunda fase. A Prodigi, ela é um curso especializado de segunda fase. Então, temos lá o nosso método Prodigi, que é um curso direcionado à segunda fase, e você pode conhecer clicando aqui no link que está em algum lugar na descrição ou no primeiro comentário, beleza? Mas em relação a essa absolvição sumária, é quase que um julgamento antecipado dentro do processo penal. Então, depois que ofereceu a resposta à acusação pelo réu, né, o juiz ele pode, analisando o caso, absolver sumariamente sem que para isso seja realizada uma audiência ou uma instrução comum no processo. Então, são hipóteses de manifesta, por exemplo, causas de exclusão de tipicidade, manifestas causas de exclusão de ilicitude, onde o juiz poderá absolver desde logo o sujeito. Se existe a absolvição sumária, cabe então também o recurso de apelação por parte, evidentemente, da acusação. E por fim, também caberá recurso de apelação da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa lá no juizado especial criminal. Isso aqui é muito importante, isso aqui derruba muita gente no exame de ordem, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Por quê? Porque, em regra, pessoal, da decisão que rejeita a queixa ou a denúncia, caberá o recurso em sentido estrito, o rese, que é um recurso que veremos na sequência. Essa é a regra geral. A exceção, que é o que vai pegar você pela perna, a sua prova, é justamente essa daqui, que é a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, mas lá no procedimento especial do juizado especial criminal, né? Então é a exceção. Lá, dessa decisão que rejeita a inicial acusatória, caberá recurso de apelação e não rese. Fique bem ligado em relação a isso. E para a gente terminar e para a gente finalizar o recurso de apelação e passar para o próximo recurso, é importante falar para vocês sobre o prazo de interposição desse recurso quando existir assistente da acusação, que é um ponto também que é bem cobrado pela FGV, tá? Então, qual é o prazo comum, né, o prazo padrão para a interposição do recurso de apelação? O prazo é de 5 dias para a interposição do recurso e de 8 dias para você juntar, para você apresentar a razão desse recurso, as razões desse recurso. Ou seja, os recursos, de um modo geral, como nós vemos lá nos nossos cursos de segunda fase, é uma peça dupla, uma petição dupla. Primeiro, você manifesta a sua vontade de recorrer para o juiz de primeira instância por meio da petição de interposição, nesse caso, o prazo de 5 dias, conforme o artigo 593, e depois você junta as suas razões do recurso no prazo de 8 dias, segundo o artigo 600 do Código de Processo Penal, que é onde você efetivamente vai trabalhar o mérito do recurso. Por isso é uma peça dupla. E esse é o padrão, esse é o prazo, comum, né? O prazo padrão para o recurso de apelação. Mas quando existir o assistente da acusação, o prazo será diferente. E o que é esse negócio de assistente da acusação? Pessoal, pode ser que o polo ativo da ação, o polo ativo da demanda, da ação penal, não seja ocupado apenas pelo Ministério Público. Pode ser que a vítima, ou pode ser ainda viva, evidentemente, pode ser que a vítima, ou pode ser, por exemplo, que os representantes da vítima, caso de tribunal do júri, contratem um advogado para que ele seja assistente da acusação e também trabalhe no polo ativo acusando o réu. Nesses casos, caso o Ministério Público não interponha o recurso no prazo
cabível, nesse prazo que nós acabamos de ver, abre o prazo para o recurso de apelação ser interposto pelo assistente da acusação. Esse prazo será de 15 dias para a interposição e de 3 dias para a juntada de razões, segundo os artigos que você observa aqui no seu slide, tá? Então esses são os principais pontos acerca do recurso de apelação que caem no seu exame de ordem, né? Então a partir daqui nós podemos passar para a próxima hipótese de recurso, que é o recurso em sentido estrito. E esse recurso aqui, pessoal, eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que é um dos recursos prediletos da FGV. É um dos queridinhos da FGV, sobretudo lá na segunda fase do exame de ordem, né? Então tivemos agora o 31º exame de ordem, o exame de ordem que mais demorou para acontecer na história da humanidade por conta do Covid, e a peça cobrada, a peça pedida, né, nesse recurso, nesse exame, foi justamente um recurso em sentido estrito. E o recurso em sentido estrito também é conhecido como rese, tá? E para você entender o rese, você precisa entender antes que existe também outro princípio dentro do processo penal, que é um princípio chamado irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que é a regra. Mas dessa regra existe a exceção, né? Então, o que quer dizer irrecorribilidade das decisões interlocutórias? Quer dizer que, em regra, das decisões interlocutórias, que são aquelas no meio do processo, que não condenam, que não absolvem, que não colocam fim ao processo, essas decisões, elas não existem, né? Não são atacadas por um recurso específico. Não existe um recurso para você atacar essas decisões interlocutórias. Essa é a regra. Mas a exceção, as exceções, que são quase mais do que as próprias regras, as exceções ficam por conta de algumas decisões específicas previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, que serão atacadas mediante o recurso em sentido estrito. Então existe a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, mas a exceção fica por conta das decisões previstas no 581, decisões essas que serão atacadas mediante o recurso em sentido estrito. E o que diz o artigo 581? O artigo 581, basicamente, ele traz uma porrada de incisos e uma porrada de decisões interlocutórias que são passíveis de recurso em sentido estrito. Você percebe aqui de imediato que alguns desses incisos esses que não se limitam a esse slide, porque tem mais no próximo, alguns desses incisos estão grifados, né, de amarelo. Outros possuem um risco em cima deles. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses em destaque, que esses em amarelo, são os principais. São as principais hipóteses de cabimento do rese, são as principais decisões, aquelas que caem com frequência no exame de ordem ou aquelas que já foram cobradas no exame de ordem. E as que estão sublinhadas, né, não sublinhadas, mas riscadas por cima, são hipóteses tacitamente revogadas. São decisões proferidas em sede de juiz das execuções, juízo das execuções. Então essas decisões proferidas em sede de execução, elas não são mais atacadas por recurso em sentido estrito. Hoje em dia existe o agravo em execução. Então, com o advento do agravo em execução, essas hipóteses de decisões da execução foram tacitamente revogadas, de modo que não cabem mais o rese, e sim o recurso, o agravo em execução, tá bom? Então, as que estão riscadas aqui, eu recomendo que você também risque no seu vademecum, porque não cabe mais o rese e sim o agravo em execução, tá? Eu não vou ler todas essas decisões, porque essa não é a finalidade da aula, mas você precisa ler todas essas decisões. Vou ficar aqui somente na leitura dos mais importantes, e dentre os mais importantes, os que forem necessários, eu faço um comentário ou outro, beleza? Então, inciso 1, né? Caberá o recurso em sentido estrito. Inciso 1, da decisão que não receber a denúncia ou a queixa, tá? Então, olha só, presta bem atenção nesse dispositivo, porque acaba também pegando muita gente pela perna. É decisão que não receber a denúncia ou queixa, ou decisão que rejeitar. É a mesma coisa, tá? Mas você não pode confundir jamais com a decisão que recebe a denúncia, ou seja, da decisão que recebe a denúncia não caberá o recurso em sentido estrito, porque cai naquela regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O que ocorre, na maioria das vezes, na prática profissional, é que os advogados acabam impetrando habeas corpus dessas decisões, mas eu não quero que você pense isso agora, nesse momento. Por quê? Porque não cabe rese, é isso que eu preciso que você lembre, não cabe rese da decisão que recebe a denúncia ou a queixa, então somente da decisão que rejeita
a denúncia ou a queixa. E lembrando que da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa lá no juizado especial criminal, não vai caber o rese. Acabamos de ver isso. Você, o senhor, a senhorita já devia estar lembrando disso. Caberá o recurso de apelação. Beleza? Inciso 4, da decisão que pronunciar o réu, né? A pronúncia é uma das 4 decisões que o juiz vai proferir ao final da primeira fase do júri, né? Então ele pode impronunciar, ele pode pronunciar, ele pode absolver sumariamente ou desclassificar. Se o juiz pronunciar, ou seja, encaminhar esse réu a plenário, a julgamento em plenário na segunda fase do júri, porque entende que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, dessa decisão aqui caberá o recurso em sentido estrito. E é a situação mais cobrada no exame de ordem. Quando você pensa em rese na segunda fase, você quase que pensa automaticamente nesse inciso, beleza? Inciso 10. Da decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, desde que não esteja dentro de uma sentença, porque senão caberá recurso de apelação, veremos isso daqui a pouco, fique tranquilo. E inciso 10, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, tá? Outra decisão importante já cobrada no exame de ordem. As demais, as próximas aqui, são tacitamente revogadas, faça aí o risco no seu vademecum. Tem mais, tá? Inciso 15º, que denegar apelação ou a julgar deserta. E 25º, que é um dos mais importantes na minha opinião, da decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Isso aqui é o inciso, é uma hipótese de cabimento que eu creio fielmente que estará presente nas próximas edições do exame de ordem, seja na primeira fase ou seja na segunda fase. Por quê? Porque é recente, foi acrescentada, foi incluída aqui no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, né? Então o pacote anticrime, ele incluiu o acordo de não persecução penal e junto com o acordo de não persecução penal, ele incluiu aqui o inciso no artigo 581, dizendo que, da decisão que recusa a homologação deste acordo de não persecução penal, caberá o recurso em sentido estrito, tá? Então é a hipótese nova de rese que certamente será cobrada na sua prova. Tem, ó, cheirinho de prova esse inciso aqui, ok? Mais coisas sobre o rese, não acaba por aqui, né? O rese, pessoal, ele tem uma característica importante que é o fato dele ser residual. O recurso em sentido estrito tem um caráter residual, que quer dizer basicamente o seguinte: daquelas decisões previstas no artigo 581, que nós vimos agora há pouco, né, tirando as que foram revogadas tacitamente, daquelas decisões caberá o recurso em sentido estrito, a não ser que aquelas decisões estejam dentro de uma sentença condenatória ou absolutória. Então, por exemplo, uma das hipóteses de cabimento do rese é a decisão que reconhece uma causa de extinção de punibilidade. Mas se, eventualmente, o juiz reconhecer essa causa de extinção de punibilidade dentro da sentença, reconhecer a prescrição dentro da sentença, você não vai atacar a sentença com recurso em sentido estrito. Você vai atacar a sentença com uma apelação, porque da sentença condenatória ou absolutória cabe recurso de apelação. E isso eu não estou inventando, isso é expresso no texto legal. Artigo 593, parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, o rese, ainda que somente de parte da decisão se recorra, né? Então, com base nisso, nós temos um método, um macete, um esqueminha para que você identifique se é ou não uma hipótese de cabimento de rese, que são essas regrinhas aqui. Primeiro você analisa, essa decisão, ela é anterior à sentença? Se for, verifique o 581. Se estiver no 581, é rese. Essa decisão, segundo passo, essa decisão, ela está na sentença? Se está na sentença, caberá um recurso de apelação. Essa decisão, ela é posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória? Se a resposta for sim, o recurso será um agravo em execução, se for proferida pelo juiz das execuções, ok? E por fim, para finalizar o rese, juízo de retratação. No que consiste esse desgramado desse juízo de retratação? Isso aqui é uma característica peculiar do recurso em sentido estrito. Eu chamo ele de perdão pelo vacilo. O que é
esse juízo de retratação. Quando você interpõe um recurso em sentido estrito, existe a possibilidade conferida pela lei de o próprio juiz, né, antes de encaminhar esse recurso para o tribunal, para que o tribunal faça o julgamento dele, o próprio juiz pode ele mesmo reformar a própria decisão, né? Se ele se converter, não, se ele se convencer, meu Deus do céu, se ele se convencer dos argumentos alegados no recurso em sentido estrito, ele mesmo pode reformar sua decisão realizando o juízo de retratação, sem que para isso seja encaminhado esse recurso ao Tribunal de Justiça. O nome disso é juízo de retratação. É o juiz reconhecendo que fez uma cagadinha ali e pedindo perdão pelo vacilo. Isso está previsto lá no artigo 589 do Código de Processo Penal. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o despacho, mandando instruir o recurso com os traslados, cópias que lhe parecem necessários, beleza? Então esse aqui é o recurso em sentido estrito, muito importante também para o seu exame de ordem. Passamos então para a análise melhor dizendo, revisão criminal, tá? E a revisão criminal, pessoal, inicialmente eu preciso fazer um esclarecimento aqui, não é um recurso, não é tecnicamente um recurso, mas sim uma ação autônoma de impugnação. Mas a doutrina, né, quando vai explicar a revisão criminal, ela trata junto dos recursos e ela tem uma finalidade parecida com o recurso, que é basicamente a impugnação de uma decisão judicial, tá? Então o que consiste basicamente a revisão criminal? A revisão criminal é uma ferramenta que nós vamos utilizar para desconstituir a coisa julgada, né? Ou seja, existe o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas utilizaremos a revisão criminal para desconstituir essa coisa julgada e atingirmos a sentença e reformá-la quando existir um erro judiciário, né? Então, quando existe um erro judiciário, uma sentença já transitada em julgado, né, nós podemos reformar esse conteúdo por meio da revisão criminal. Mas não é todo e qualquer erro, existem alguns erros específicos previstos pelo CPP que nós veremos a partir de agora, né? Então, primeiro, eu preciso que você anote o conceito de revisão criminal, porque dentro do conceito tem alguns elementos importantes, tá? Seguinte, qual é a definição de revisão criminal? Olha só. É uma ação autônoma de impugnação de competência originária dos tribunais. Isso aqui é importante, tá? Você não vai ajuizar essa revisão criminal na primeira instância, e sim nos tribunais, no tribunal que for competente naquele caso, ou das turmas recursais no âmbito dos juizados a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou absolutória imprópria. Isso implica dizer que tem que ser decisões desfavoráveis ao réu, visando a desconstituição da coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Desse conceito aqui, nós podemos retirar 3 pressupostos básicos, que são os seguintes, né? 3 não, 2, desculpa. A sentença, estou viajando, a sentença ela tem que ter transitado em julgado, né? E tem que ser uma sentença ou condenatória ou absolutória imprópria, ou seja, tem que ser desfavorável ao réu. A sentença absolutória imprópria é aquela sentença que absolve o sujeito, mas impõe a ele uma medida de segurança. Então, por isso que é absolutória imprópria e por isso que também é desfavorável ao réu. Então, se for sentença condenatória ou absolutória imprópria que transitou em julgado, você pode cogitar a revisão criminal. Além disso, é preciso que exista um erro judiciário, uma cagadinha do juiz, né? E nesse caso, pessoal, não é qualquer erro. Não é qualquer erro, porque senão não existia trânsito em julgado, né? Seria totalmente relativizado e a coisa julgada praticamente não existiria. Então são hipóteses taxativamente previstas no Código de Processo Penal, lá no artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida. Inciso 1, e aqui vem os erros, tá? Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, inciso 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e inciso 3, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. E quando a gente fala em exame de ordem, em primeira fase de exame de ordem, bem como em segunda fase também, os incisos mais importantes são o 2 e o 3.
tá? São as hipóteses que são sempre cobradas, né? Hipóteses de novas provas de inocência, de documentos falsos, para ficar mais evidente a situação de revisão criminal na sua prova. Alguns pontos importantes sobre revisão criminal antes que a gente passe para o próximo recurso. Vamos lá? Segundo o artigo 622 do Código de Processo Penal, a revisão criminal, pessoal, ela pode ser ajuizada a qualquer tempo, inclusive antes da extinção da pena ou depois da extinção da pena. Pode ser que tenha transitado em julgado, mas pode ser que o sujeito ainda esteja cumprindo a pena, ou pode ser que ele já tenha cumprido essa pena. Então, inclusive depois, até mesmo depois que ele já cumpriu a pena, caberá ainda a ação de revisão criminal, né? A ação autônoma de revisão criminal. Talvez surja a seguinte questão para você, a seguinte dúvida: professor, por que eu vou buscar a reforma dessa decisão transitada em julgado, mediante a revisão criminal, sendo que o cara já cumpriu a pena dele? Simples, por quê? Porque dentro da revisão criminal, conforme veremos daqui a pouco, existe a possibilidade do juiz estabelecer uma justa indenização por conta do erro judiciário. Então é daí que decorre essa possibilidade, ok? Já segundo o artigo 623 do Código de Processo Penal, essa revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, né? O CAD. O mais importante é que a ação de revisão criminal, essa ação autônoma de impugnação, ela pode ser ajuizada pelo próprio réu, né? Então, não precisa aqui de uma capacidade postulatória por parte do réu. Ele mesmo tem a capacidade postulatória de ele mesmo ajuizar essa revisão criminal, assim como ocorre no habeas corpus, que é o exemplo mais famoso, né, que temos dessas situações onde o próprio sujeito tem a capacidade postulatória de iniciar, de impetrar um habeas corpus. Então isso também ocorre com a revisão criminal. Já segundo o artigo 626, né, existem algumas possíveis decisões do tribunal em relação à análise dessa revisão criminal. Então, quando o tribunal analisa a revisão criminal, existem algumas decisões que o tribunal pode realizar. E quais são elas? A desclassificação, a absolvição, a modificação da pena ou a anulação no processo, né? Então é basicamente isso que o artigo 626 traz pra gente. Pode anular, pode desclassificar, pode absolver ou até mesmo pode modificar essa pena. E por fim, conforme eu já havia dito agora há pouco, segundo o artigo 630, o tribunal ele pode fixar uma justa indenização para o sujeito que foi condenado injustamente por erro judiciário, né? Que é o texto do artigo 630. O tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos, mas como o próprio dispositivo determina, tem que ser requerido pelo prejudicado. Essa foi a revisão criminal, beleza? Próximo recurso: embargos infringentes e de nulidade. Pessoal, quando a gente fala em embargos infringentes e de nulidade, eu preciso contextualizar para vocês e preciso trazer uma situação hipotética, preciso trazer um exemplo para que vocês entendam por que existem os embargos infringentes e de nulidade, beleza? Vamos lá? Seguinte, quando você interpõe um recurso de apelação, por exemplo, primeiro você interpõe esse recurso na primeira instância e depois ele é encaminhado ao tribunal, correto? Chegando no tribunal, ele é distribuído, né? Ele é distribuído a uma das câmaras competentes para julgamento. Então existem diversas câmaras dentro do Tribunal de Justiça. Isso se for competência da Justiça Estadual, porque se for competência da Justiça Federal, estaremos diante de turmas que são compostas por ministros, né? Mas o nosso exemplo aqui é Justiça Estadual. Então esse processo, esse recurso de apelação, por exemplo, ele é distribuído para uma dessas câmaras criminais. Por exemplo, a 5ª Câmara Criminal. Cada uma dessas câmaras é composta por 5 desembargadores, né? Mas acontece que, chegando nesta Câmara Criminal, não serão 5 desembargadores que vão julgar o teu recurso de apelação.
serão 3 dentre esses 5 desembargadores, né? Então, 3 desembargadores vão julgar o teu recurso de apelação, sendo que um deles é o relator desse recurso. Então, os 3 vão julgar. Mas pode ser que, eventualmente, a decisão desses 3 não seja unânime. Imagine, por exemplo, uma situação na qual você interpôs o recurso de apelação porque o seu cliente foi condenado. O desembargador número 1 concordou com a sentença e votou pela manutenção da condenação. O desembargador número 2 acompanhou o relator, que é o desembargador número 1, e também votou pela manutenção da condenação. Mas aí veio o diferentão. Veio o desembargador que discordou, falou: não, na minha opinião, esse cara é inocente e justifica. Acontece o quê? Acontece que a maioria vence, né? A maioria vence. Então, se não recorrer, vai transitar em julgado e o sujeito vai permanecer condenado e vai ter que cumprir a sua pena. Mas antes do trânsito em julgado, antes que se possa transitar em julgado e perder o prazo, a defesa ela dispõe de um recurso para fazer com que agora, dada essa decisão não unânime, né, fazer que agora esse recurso seja analisado pelos 5 desembargadores. Por que isso? Porque, olha só, tem 3 desembargadores que julgaram o teu recurso de apelação. 2 deles concordaram com a sentença, mas um não. Não concorda comigo que talvez essa decisão aqui contrária seja possivelmente um indício de injustiça? Então, se existe o indício de justiça, por que não fazer com que os 5 desembargadores agora analisem essa situação? Mas para fazer isso, é preciso que preciso que a defesa interponha, né, oponha, melhor dizendo, esse recurso, que são os embargos infringentes e de nulidade. Então é basicamente para isso que servem esses embargos, né? Fazer com que toda a Câmara, ou turma, se for federal, toda a Câmara analise essa decisão, que foi não unânime, né? Que foi não unânime. Isso é requisito essencial, como veremos a partir de agora. Então esse recurso está previsto no parágrafo único do artigo 609, com a seguinte redação: quando não for unânime a decisão de segunda instância, primeiro requisito, segunda instância, desfavorável ao réu, segundo requisito, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação do acórdão, na forma do artigo 613, ponto. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência, ok? Desse texto aqui do parágrafo único, nós podemos retirar alguns requisitos, né, alguns pressupostos. E são basicamente 4 pressupostos. Primeiro deles, decisão não unânime. É preciso que haja uma divergência em relação a um desses desembargadores. Se for decisão unânime, não vai caber os embargos infringentes e de nulidade. Segundo requisito, segunda instância. Tá? Tem que ser uma decisão de segunda instância, TJ ou, no caso, o TRF, nesse nosso exemplo aqui. Tem que ser ainda desfavorável ao réu. Tem que ser uma decisão desfavorável ao réu. Isso implica dizer que, se for uma decisão não unânime, mas favorável ao réu, que beneficia o réu, não pode, com base nessa divergência, porque é favorável, o Ministério Público opor embargos infringentes e de nulidade. Tem que ser desfavorável ao réu. E por último, tem que ser proferida em julgamento de apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução. Isso implica dizer que não é qualquer recurso que, quando analisado pelo TJ ou pelo TRF, da sua decisão não unânime, caberá os embargos infringentes, mas sim das decisões não unânimes proferidas em sede de julgamento de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução. Por quê? Olha só, o porquê você não precisa necessariamente entender para o seu exame de ordem, mas é interessante que você entenda para efeitos didáticos, porque nunca mais você esquece. Se você analisar o artigo 609, parágrafo único, você percebe que ele está inserido dentro do capítulo ou do título, não lembro qual é a nomenclatura, dentro do capítulo ou do título que trata sobre o julgamento do recurso de apelação e do recurso em sentido estrito nos tribunais. Então daí, você interpretando sistematicamente o Código de Processo Penal, você chega na conclusão de que cabe somente de recurso de apelação e de recurso em sentido estrito. Professor, e aonde que entra o agravo em execução?
O agravo em execução, pessoal, ele não possui um procedimento previsto em lei. E por conta disso, e depois nós vamos entrar nesse assunto, e por conta disso, os tribunais passaram a entender que o agravo em execução seria julgado pelo mesmo procedimento do recurso em sente distrito. E por conta disso, também caberá os embargos infringentes e de nulidade do agravo em execução. Só por conta disso, tá? E para finalizar, vamos a um ponto importante, tá? É mais importante, inclusive, para a segunda fase de exame de ordem, mas também cai na primeira. Quando você olha esse nominho, embargos infringentes e de nulidade, você tende a pensar, né, que é um recurso único, mas não. Pode ser que sejam 3 tipos de recurso, são 3 variáveis de recurso, a depender do objeto que está ali sendo tratado na divergência. Então você pode estar diante, olha só, de embargos de nulidade, embargos infringentes ou embargos infringentes e de nulidade, o que varia conforme o conteúdo da divergência, o conteúdo trabalhado. Então, serão embargos de nulidade quando a matéria objeto da divergência tratar sobre questões de nulidade, bem óbvio, né? Serão embargos infringentes quando o conteúdo ali tratado nesse recurso, quando o objeto da divergência for qualquer outra matéria que não seja a nulidade, matéria de mérito. Por exemplo, qualquer matéria de mérito, excludentes, de ilicitude, excludentes, de tipicidade, etc. E serão embargos infringentes e de nulidade, evidentemente, quando as matérias objeto do recurso forem de nulidade e também matérias de mérito, ou qualquer outra matéria que não seja nulidade. Então são 3 recursos que podem derivar desse recurso chamado embargos infringentes e de nulidade, ok? Bem, próximo recurso é a carta testemunhável. A carta testemunhável, que é um recurso com um nome muito peculiar, na segunda fase não tem muita importância não, tá? Até cai eventualmente em questão, mas como peça prático-profissional, nunca foi cobrada e dificilmente será, porque as teses que são trabalhadas nesse recurso são muito limitadas. Mas isso não convém a essa aula, né? Para nós aqui, são outros os fatores que importam que a gente saiba em relação à carta testemunhável. E essa carta testemunhável também é conhecida como recurso Viagra, né? A carta testemunhável tem esse apelidinho de recurso Viagra. Isso eu ouvi da professora Patrícia Vanzolini, tá? Não sou eu que estou inventando essa piadinha, não. Não sei se foi ela que inventou, mas isso eu ouvi dela. Até onde eu me lembro, tá? Talvez eu esteja equivocado. Então, a carta testemunhável, ela serve para que você ataque uma decisão de denegação de um recurso ou de uma situação onde o juiz até aceita o recurso, mas obsta o segmento. Professor, eu não entendi, foi nada. Vai entender agora por meio da exemplificação. Olha só, quando você interpõe um recurso, um determinado recurso, primeiro você endereça o recurso, a petição de interposição, para o juiz de primeira instância, junto com as razões, né, para o juiz que julgou o teu processo, que sentenciou o seu processo, que decidiu o seu processo, para que depois esse juiz, ele encaminhe o processo para o Tribunal de Justiça, para o tribunal competente, para o Tribunal Regional Federal. Mas antes de fazer isso, ele precisa realizar uma coisinha chamada juízo de admissibilidade. No juízo de admissibilidade, ele vai verificar a existência de pressupostos recursais, sejam objetivos, a exemplo do prazo, né, se o recurso está no prazo, ou pressupostos recursais subjetivos, a exemplo da legitimidade de parte. A parte que interpôs aquele recurso é legítima, se é ok, né? Então, assim, o juiz, primeiro, ele faz esse juízo de admissibilidade. Se tiver ok, ele encaminha o recurso para o tribunal competente. Se não estiver ok, o que ele faz? Ele denega esse recurso. Ele diz que está intempestivo, ou ele diz que não tem a legitimidade de parte. Isso é a denegação. Dessa denegação cabe a carta testemunhável, tá? Que é o recurso que nós estamos vendo agora, que vai fazer com que esse recurso denegado suba ao tribunal. Por isso o nomezinho engraçadinho de recurso Viagra vai fazer ele subir, mas não é qualquer recurso. Existem os recursos específicos, né, que podem ser atacados mediante a carta testemunhável, que veremos daqui a pouco. Isso é denegar. Mas pode ser também que, eventualmente, o juiz ele até reconheça que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, né? Ele faça ali o juízo de admissibilidade e
perceba e confirme que estão presentes os pressupostos recursais. Mas mesmo assim, ele acaba, por um motivo desconhecido, não encaminhando esse recurso para o tribunal, ou seja, ele obsta o seguimento dessa hipótese também. Caberá a carta testemunhável, que a finalidade é fazer com que esse recurso aqui, que está embaixo da bundinha do juiz, o juiz sentou em cima, fazer com que esse recurso chegue ao tribunal para, desculpa, que o tribunal competente realize o julgamento. Professor, mas se o juiz ele não encaminhou esse recurso para o tribunal, não vai ser agora que ele vai encaminhar, né? Mas aí que está a questão. A carta testemunhável não é endereçada ao juiz. A carta testemunhável é endereçada ao escrivão, né? Então você endereça essa carta testemunhável ao escrivão do cartório para que ele realize essa remessa, para que ele realize esse encaminhamento. Hoje em dia é um pouco diferente por conta do processo eletrônico, mas a lógica permanece a mesma. Ainda existem servidores por trás que realizam, né, esses atos processuais. Então, você encaminha para o escrivão, inclusive no teu peticionamento, isso a gente explica no curso segunda fase, no teu peticionamento você não endereça o juiz, e sim ao escrivão, se for competência estadual. E se o escrivão não encaminha esse recurso por meio da carta testemunhável, não encaminha esse recurso para o tribunal, ele pode sofrer algumas sanções também, conforme você verifica do artigo 639 e seguintes, né? Inclusive, esse 639 é a previsão legal da carta testemunhável, né? Que diz o seguinte, artigo 639. Dar-se-á carta testemunhável. Inciso 1, da decisão que denegar o recurso, ou inciso 2, da decisão que, admitindo, embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo ad quem, né? Então, é basicamente as duas situações que eu expliquei agora há pouco para vocês. Mas existem ainda alguns pontos relevantes sobre a carta testemunhável que vira e mexe são objetos de prova que você precisa também saber. E quais são esses pontos relevantes? Primeiro, antes de falar dos pontos relevantes, se você está gostando dessa aula até agora, e se até agora ajudou você em algum nível, está sendo útil, deixa aqui embaixo o teu like, tá? Isso me ajuda, vou repetir, isso me ajuda bastante, se inscreve no canal que isso me ajuda mais ainda e deixa aqui um comentário dizendo se gostou ou não gostou da aula, né? E se inscreva no canal. Além do mais, tem aqui embaixo as minhas redes sociais para você seguir, onde lá eu comunico materiais gratuitos, eventos gratuitos e aulas gratuitas, e temos também o nosso grupo de Telegram, né? Então entra lá no Telegram, nesse nosso grupo, para também ser notificado sobre materiais didáticos gratuitos, aulas gratuitas, cursos gratuitos e sorteios de bolsa dos nossos cursos de segunda fase, ok? Pontos relevantes. Primeiro, a carta testemunhável não vai caber de todo e qualquer recurso que seja denegado ou todo e qualquer recurso que seja negado o seu seguimento. A carta testemunhável caberá tão somente da negativa, da denegação de recurso em sentido estrito e agravo em execução. Por quê? Porque se você analisar as disposições, eu não me lembro exatamente qual artigo, confesso, não me lembro qual artigo exatamente fala sobre isso, mas é na sequência do 639, ali são poucos artigos, leia que você acha. Essas disposições sobre a carta testemunhável, uma delas diz que a carta testemunhável cabe de recurso em sentido estrito. Somente, existe também outro recurso nesse artigo, mas essa hipótese está tacitamente revogada, tá? Então cabe tão somente do recurso em sentido estrito por previsão legal. Mas, por conta daquela interpretação doutrinária e jurisprudencial, na qual o agravo em execução segue o procedimento do rese, também caberá a carta testemunhável da decisão que denegar ou obstar seguimento a agravo em execução. Lembrando que, da decisão que denega ou obsta o seguimento do recurso de apelação, não caberá a carta testemunhável, caberá o recurso em sentido estrito. Já vimos isso, com fundamento no 581, inciso 15, se eu não estou enganado, ok? Verifique aí no seu vademecum, eu acho que é o inciso 15 mesmo, se não for, é um deles, tá? Mas se o juiz denegou o recurso de apelação, o juiz de primeira instância denegou esse recurso de apelação, o recurso cabível será o rese e não a carta testemunhável, ok? Segundo ponto, acabei de falar, fiz papel de tonto aqui porque ele estava na sequência, estava no gatilho, eu quis me adiantar já, né? Então, terceiro ponto, vamos lá?
Na carta testemunhável é possível o juízo de retratação, tá? O juízo de retratação, que é um instituto peculiar, né, característico lá do recurso em sentido estrito, também será cabível aqui da carta testemunhável na forma do artigo 643 do Código de Processo Penal, previsão expressa. E para finalizar, a carta testemunhável será requerida ao escrivão no âmbito da Justiça Federal, estadual, desculpa, e ao diretor da Secretaria no âmbito da Justiça Federal. E justamente por aquelas razões que eu disse para vocês agora há pouco, que se você interpor um recurso que já não foi encaminhado ao Tribunal de Justiça pelo próprio juiz, não vai ser agora que ele vai encaminhar. Então por isso que você endereça a carta testemunhável para ou o diretor da Secretaria ou para o escrivão. Beleza? Tem mais um ponto ainda, o prazo é de 48 horas, conforme diz aí o artigo 640, isso já caiu no exame de ordem. E para finalizar os recursos, né, temos o agravo em execução, que está previsto lá no artigo 197 da LEP, da Lei de Execuções Penais. E o agravo em execução, pessoal, é o recurso mais fácil de você identificar, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, tá? Por quê? Porque o recurso de apelação, o recurso de agravo, né, o agravo em execução, esse recurso aqui da fase de execução é muito simples, né, de você identificar, conforme diz o próprio artigo 197. Olha só, das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, quando o texto legal aqui diz juiz, ele diz juiz das execuções penais. Por quê? Porque este artigo está inserido dentro da LEP, da Lei de Execuções Penais. Então, toda e qualquer decisão proferida pelo juiz das execuções, pelo juízo das execuções, será atacada mediante agravo em execução. É simples, né? Então você, por exemplo, faz um pedido de progressão de regime ou livramento condicional, o juiz negou, você pode então recorrer mediante o agravo em execução. Então, de toda e qualquer decisão proferida pelo juiz da execução, proferida em sede de execução, será atacada mediante agravo em execução, tá? Pontos importantes aqui sobre o procedimento e sobre o prazo. Esse recurso aqui é engraçado porque o único artigo em nosso ordenamento jurídico que trata dele é o artigo 197 da Lei de Execução Penal. A lei não prevê um procedimento para o julgamento do agravo em execução, né? É só o artigo 197, então não existe a previsão de um procedimento. E por que que isso ocorre? Isso ocorre porque quando a LEP foi editada, quando ela foi promulgada e quando ela entrou em vigor, também estava sendo elaborado, né, discutido no Congresso Nacional, o projeto de um novo Código de Processo Penal. E nesse novo Código de Processo Penal estaria nele inserido o procedimento do agravo em execução. Mas acontece que esse Código de Processo Penal nunca chegou a entrar em vigor, né? Então eles deixaram para trabalhar esse procedimento do agravo em execução no novo Código de Processo Penal, mas esse novo CPP nunca entrou em vigor. Acabou que o artigo 197 foi o único artigo que trata sobre o agravo em execução, ou seja, não existe a previsão de um procedimento sobre o agravo em execução. A consequência disso é que a doutrina e a jurisprudência então passaram a entender que por conta dessa ausência de previsão legal acerca do seu procedimento, nós aplicaríamos o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. Por quê? Porque antes do advento do recurso, antes do advento do agravo em execução, as decisões proferidas pelo juiz da execução seriam atacadas mediante o recurso em sentido estrito. Lembra que nós riscamos aquelas decisões? Então, por conta disso, atualmente, né, por conta da ausência de previsão legal sobre o procedimento, o agravo em execução é submetido ao mesmo procedimento do rese. Duas consequências são abstraídas disso. Quais são elas? O prazo para interposição desse agravo em execução é o mesmo do rese, ou seja, 5 dias. E isso é entendimento sumulado, súmula 700 do STF. E, ademais, por conta de seguir o mesmo procedimento do rese, é admissível o juízo
de retratação, né, que é uma ferramenta, um instituto muito peculiar do próprio RESE, ok? Quando a gente fala, e para finalizar aqui o agravo em execução, quando nós falamos em decisões proferidas pelo juiz da execução, você encontra um rol muito interessante que eu sugiro a leitura lá no artigo 66 da Lei de Execução Penal. Então, todas essas decisões, né, previstas aqui no artigo 66, que não acaba por aqui, tem mais, olha só, elas são passíveis de serem atacadas mediante o agravo em execução. Evidentemente não vou ler esse artigo porque não precisa eu ficar aqui lendo, aula não é ler artigo, né? Mas eu recomendo que você leia todo esse dispositivo, grife aí os que você achar mais relevantes, porque as decisões, né, referentes nesse artigo, por estarem dentro do juízo da execução, serão atacadas mediante o agravo em execução. Bom, finalizamos os recursos, mas temos alguns pontos gerais sobre a teoria geral dos recursos, que são pontos bem importantes que também são cobrados no exame de ordem. O primeiro ponto dentre eles é o princípio da non reformatio imperios. Esse princípio está previsto na parte final do artigo 617 do Código de Processo Penal com a seguinte redação: o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto no artigo 383, 386 e 387. Depois você lê isso, não importa pra gente agora. No que for aplicável. Não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença, né? Então, traduzindo isso aqui numa linguagem mais simples. Se, por exemplo, o juiz condenou o teu cliente e só você recorre dessa decisão, ou seja, o Ministério Público se mantém inerte e não interpõe o recurso dele, e só você recorre, não pode o tribunal agravar a pena do seu cliente, porque somente a defesa recorreu. Então, se só a defesa recorreu, não há que se falar em uma reforma da sentença no sentido de agravar a situação do acusado. É basicamente isso que veda o princípio da reformatio imperios, do non reformatio imperios. Proibido, vedado, ok? É preciso, só ressaltando, que apenas a defesa tenha recorrido da sentença. Ademais, também existe uma coisinha chamada, olha só, reformatio imperios indireta, que da mesma forma também é vedada em nosso ordenamento jurídico, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, né? O que seria essa reformatio imperios indireta? Seria quando, por exemplo, o juiz profere a sentença, você enxerga ali uma nulidade, recorre, o tribunal, analisando esse teu recurso, sendo que só você recorreu, tá? Isso é importante, só você recorre, tá? Você recorre alegando a nulidade. O Ministério Público também se mantém inerte. Você recorre alegando essa nulidade. O Tribunal de Justiça, no caso, né, ele reconhece a nulidade, ele declara a nulidade e determina que uma nova sentença seja realizada, seja proferida. O que o juiz faz? O juiz vai lá, profere nova sentença, mas essa nova sentença tem uma pena mais grave do que tinha aquela sentença anterior que foi declarada nula, né? Porque tinha um vício de nulidade. Isso não pode, né? Então, uma situação na qual só a defesa recorre, existe a anulação da sentença, nessa segunda sentença o juiz não pode proferir uma sentença, uma decisão com uma pena mais grave do que aquela prevista na sentença anterior. O nome disso, reformatio imperios indireta, e também não pode. E para finalizar a nossa aulinha de hoje, um ponto muito importante, que é sobre uma situação que envolve corréus, né? Que é no concurso de agentes, quando o recurso é interposto por um só dos réus. Imagine uma situação onde tem dois réus no processo, o juiz sentencia, o juiz condena, mas só um réu recorre. São advogados diferentes. Só um réu recorre. Esse réu B, tá? São os dois réus, A e B. O réu B recorre. Chega no Tribunal de Justiça, o tribunal analisa o recurso do réu B e recebe, né, o recurso e dá provimento a esse recurso. Estou parecendo o símbolo do comando vermelho, né? Pelo amor de Deus, tá tudo errado isso aqui. Agora que eu percebi, eu tenho que parar com essas minhas gesticulações.
O tribunal analisa esse recurso, analisa o recurso do réu B e defere o recurso, né, da provimento e reforma a sentença. Perceba que os dois réus foram condenados, só um recorreu. O tribunal então, ele reconhece esse recurso e dá provimento. A pergunta que surge é o seguinte: esse provimento desse recurso, essa decisão benéfica desse recurso, também vai se estender ao réu A? Também vai se estender ao outro réu que não recorreu? A resposta, pessoal, é a resposta predileta de vocês, de nós, operadores do direito, que é depender. Depende do quê? Depende do caráter dessa decisão. Se for uma decisão de caráter objetivo, vai se estender ao réu, ao corréu que não recorreu. Se for, contudo, uma decisão de caráter subjetivo, não vai se estender. Tem exemplo? Claro que tem exemplo. Uma decisão de caráter objetivo, por exemplo, é uma decisão que trata, por exemplo, de novo, né, sobre a ausência de provas. Então imagine que os dois réus foram condenados, apenas o réu B recorreu e a sua tese foi de absolvição por ausência de provas. O tribunal reconheceu que não existe provas, que as provas são insuficientes e que o sujeito deve ser absolvido. Tem caráter objetivo, então se estende ao corréu, de modo que ainda que o corréu não tenha recorrido, a sentença, né, esses efeitos reformados também se estenderão ao réu A que não recorreu. Diferentemente, por exemplo, de uma situação que a decisão tem caráter subjetivo. Então imagine que esse réu recorreu, esse réu número B, meu Deus, eu falei número B. Esse réu B, ele recorreu, tá? Não conta pra ninguém que eu falei isso não, tá? Não corta não, deixa assim. Mas não conta pra ninguém, segredinho. Eu falei número B. A aula tá longa, já tô cansado. Esse réu B, ele recorreu com o fundamento no qual ele alegava que ele não era reincidente, tá? Porque o juiz reconheceu a agravante da reincidência, ele disse que não é reincidente por uma série de motivos. Esse recurso chega no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça reconhece que realmente ele não é reincidente. E o processo volta com uma nova pena. Nesse caso, é uma decisão de caráter subjetivo, né? Então, evidentemente, não vai se comunicar ao réu A. Da mesma forma ocorreria se fosse o reconhecimento de uma qualificadora subjetiva também, né? Por exemplo, motivo fútil. Né? Então, se um sujeito agiu por motivo fútil e existe a reforma da sentença nesse aspecto, por ser um ponto subjetivo, não vai se estender. E isso não sou eu que estou inventando. Está previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal. No caso de concurso de agentes, a decisão no recurso interposto por um só dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então, pessoal, é basicamente isso aqui, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, gostou do meu jeito de dar aula e vai fazer a sua segunda fase em Direito Penal, recomendo que conheça os nossos cursos de segunda fase, o meu curso de segunda fase pela Prodigi, que é o Método Prodigi, um curso direcionado especificamente para a segunda fase do exame de ordem em Direito Penal, que você conhece clicando no link que está em algum lugar aqui na descrição, tá? Curso bacaninha, módulo único, aulas didaticamente elaboradas, simulados, tá? Tem simulados para você treinar suas peças prático-profissionais. No curso você aprende a redigir todas as peças prático-profissionais. Além disso, também se inscreva no canal, deixa aqui embaixo um comentário se você gostou, se esse vídeo te ajudou, seja na OAB, seja na sua prova de faculdade, talvez você esteja aí com na mão, porque a tua prova é amanhã e você não estudou nada e agora está aprendendo. Tem muitos de vocês que fazem isso, eu já fiz isso também na minha época de faculdade, o YouTube já me salvou algumas vezes. Se isso está acontecendo com você, deixa aqui embaixo o teu comentário, se inscreve, deixa o teu like e me segue nas redes sociais, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, fui!